Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Computação Científica em C++. Essa é a nossa primeira aula propriamente dita. E nada melhor do que começar pelo princípio. Vamos falar sobre os tipos básicos de dados e como utilizá-los nas variáveis de um programa. As aulas desse curso serão organizadas com a seguinte estrutura. Eu sempre vou fazer uma introdução ao tema principal da aula, seguidos de aplicações. Nessa primeira aula, por exemplo, nós vamos ver os tipos básicos de variáveis em um vídeo separado, onde eu vou falar um pouco também sobre o sistema numérico que o computador usa para representar essas variáveis. E, em seguida, eu vou apresentar dois problemas, onde nós vamos aplicar esses tipos básicos de variáveis, ou tipos básicos de dados, e vou mostrar para vocês as limitações que nós podemos encontrar quando nós usamos essas variáveis na computação científica. Chega de enrolação, vamos começar! Quando falamos em tipos básicos de dados, estamos falando da forma como o computador representa e armazena valores na sua memória. A memória do computador pode ser imaginada como uma série de casinhas, cada uma delas capaz de armazenar certa quantidade de informação. Cada casinha tem um endereço. Da mesma forma que no mundo real nós usamos o CEP da rua ou o número das casas para endereçar uma correspondência a determinada casa, embora ninguém faça isso mais no mundo de hoje, o computador segue uma lógica semelhante. Cada casinha, cada endereço de memória é uma célula que armazena um certo número de bits. Bit é a menor unidade de informação que o computador é capaz de armazenar. E o bit é representado de forma lógica como um 0 ou um número 1. Mas na verdade, dentro do hardware, dentro da parte física do computador, esse bit nada mais é do que um potencial ou uma corrente elétrica. Na computação científica, não é necessário que a gente fique convertendo entre bases numéricas, decimal, hexadecimal, binário o tempo inteiro. Mas para entender melhor como o computador trabalha, para que nós possamos aproveitar, usufruir do controle que o C++ te dá e de toda a liberdade que vem com esse controle, é bom revisar esse conceito, até porque ele pode ser novidade para alguém. Então vejamos. Nós estamos acostumados a contar na representação decimal, o que significa utilizar 10 dígitos, daí o nome decimal, que vão de 0 até 9. Quando nós chegamos no último dígito, nós acrescentamos mais uma casa e voltamos ao 0. É como a gente está acostumado a contar desde criança. Mas eu vou formalizar essa forma de contagem para ficar bem claro como que ela muda quando nós falamos em outros sistemas numéricos. Na representação decimal, que eu vou indicar quando nós tivermos um número entre parênteses com 10 subscrito, cada algarismo é, na verdade, um múltiplo de 10, 100, 1000, de uma potência de 10. Então, quando nós temos um número com vários dígitos, na verdade o que eu estou fazendo é, o primeiro dígito da direita é o dígito menos significativo, portanto que significa menos, que tem menos importância. E esse primeiro dígito aparece vezes 10 elevado a 0, que é 1. Ou seja, nós temos o próprio dígito aqui, seguido do segundo dígito multiplicado por 10 elevado a 1, que é 10. O terceiro dígito multiplicado por 10 elevado a 2, que é 100. E assim por diante. Então, um número com n dígitos começa em 10 elevado a 0 e cada dígito multiplica uma potência de 10 até 10 elevado a n. Como nós sabemos que as potências de 10 são simplesmente o número 1 seguido de vários zeros, o que essa conta está fazendo é pegar esse dígito e transportar ele para a posição correta do número final. E se você fizer essa soma do lado de cá, como nós contamos na base 10, o resultado vai ser o mesmo número de novo. Então isso daqui é meio redundante na base 10, mas define para nós qual é o formalismo que nós vamos usar nas outras bases. Já a representação binária vai ser mais interessante. Binária significa 2. Então nós temos apenas 2 dígitos para representar os nossos números. No nosso caso, nós vamos usar 0 e 1. Mesmo assim,
eu posso ter um número com vários algarismos significativos, desde que eu lembre que cada um desses dígitos só pode valer 0 ou 1. A unidade, o primeiro dígito, vai ser assim como foi na representação decimal, o primeiro dígito aparece vezes a base, que é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, então o primeiro dígito aparece sozinho multiplicando 1. Já o segundo algarismo significativo, o segundo dígito, ao invés de aparecer multiplicando 10, vai aparecer multiplicando 2. Então eu tenho 0 ou 1 vezes 2. O próximo dígito vai ser 0 ou 1 vezes 2 ao quadrado, que é 4. E assim, nós vamos seguindo até atingir o 1º dígito. Essa equação, na verdade, nos mostra como converter um número originalmente escrito em binário para a representação decimal. Assim como aqui em cima parecia um pouco redundante, porque eu ia de decimal para decimal, aqui eu vou de binário para decimal e vai ficar mais útil, vai ficar mais claro o que nós estamos fazendo aqui. Por último, mas não menos importante, nós temos a representação hexadecimal. Nessa representação, nós temos 16 dígitos para representar o nosso número. Então são 16 possibilidades antes de reiniciar, antes de acrescentar um dígito e voltar para o dígito inicial, que é 0. Como nós temos apenas 10 dígitos, já que a nossa contagem humana é decimal, nós temos que importar caracteres de um outro lugar, nesse caso do alfabeto. Então os dígitos vão de 0 a 9 e o número 10 é na verdade representado pela letra A, o número 11 pela letra B e assim nós vamos até o número 15 representado pela letra F. Para converter de hexadecimal para decimal, nós temos aqui mais uma vez a nossa equação que mostra como pegar cada dígito do menos significativo para o mais significativo e ir multiplicando cada um deles por uma potência de 16. Se você tiver dúvida, sempre volte nessa tela, sempre volte nessa parte para você entender como fazer a conversão, mas agora eu vou dar exemplos. Como exemplo, vamos mostrar como escrever o número 42 nas 3 bases. 42 em decimal significa 2 vezes 10 a 0, que é 2, e 4 vezes 10 a 1, que é 40, 40 mais 2, 42. Como eu disse, parece redundante, 42 é igual a 42, mas isso é só porque nós já contamos na base 10, nós já contamos em decimal. Em binário, 42 é o número 101010. Vamos ver como converte isso para decimal, para ter certeza que isso é 42 mesmo. Comece do algarismo menos significativo, então 0 vezes 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1, 0 vezes 1 é 0, então o primeiro algarismo é 0. E aí vá aumentando com cada dígito a potência. Então o próximo é 1 vezes 2, o próximo é 0 vezes 4, depois 1 vezes 8, depois 0 vezes 16 e depois 1 vezes 32. Então todos representados aqui e se você somar dá 42. Já em hexadecimal, 42 é 2A. E, mais uma vez, você vai pegar o algarismo menos significativo, A, que na verdade é 10. 10 vezes 16 elevado a 0 é 10 mesmo. E 2 vezes 16 elevado a 1, que é 16, isso dá 32. 32 mais 10 é 42. Tente fazer você também. Tente pegar combinações de zeros e uns e ver que número ela representa em binário. E tente pegar também combinações dos dígitos em hexadecimal para ver que número ele representa em decimal. Uma pergunta: como você faria agora para fazer o processo contrário? Como você faz para, dado um número em decimal, convertê-lo em hexadecimal ou em binário? Fica aí para você pensar. Mas o que nós vamos fazer mesmo não é converter os números de decimal para binário ou decimal para hexadecimal e vice-versa. O que nós vamos fazer com razoável frequência é converter de binário para hexadecimal. Isso porque o computador trata tudo como binário internamente. Mas ler um número em binário pode ser bem difícil. Então nós temos que aprender a ler um número em hexadecimal e pensar nele como binário. Esse é um passo um pouco difícil de dar, então
Não tem problema se você voltar sempre que necessário nessa parte da aula, mas é um exercício interessante e que vai aparecer, nós vamos usar na prática, principalmente quando nós estivermos tentando olhar para os endereços de memória das variáveis mais para frente no curso. Bom, caso não tenha ficado claro ainda, em binário, cada dígito 0 ou 1 é o que nós chamamos de um bit. E para contar até 15, ou seja, de 0 a 15, nós precisamos de 4 bits, porque 4 bits, cada bit tem duas possibilidades, 0 ou 1, portanto, isso são 2 a 4 combinações, são 16 possibilidades. E aqui nós vemos o número 0 representado em 4 bits, então nós temos 4 zeros, que utilizando a nossa definição, dá para ver que é 0 mesmo em decimal. E aqui nós temos 4 valores 1 seguidos em binário, isso na verdade representa o número 15. Então mostrando que realmente eu consigo contar de 0 a 15 com 4 bits. E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos saber como ler ou como correlacionar números em hexadecimal com um binário. Então os hexadecimais justamente vão de 0 a 15. Então eu posso traçar uma correlação entre 4 bits de 0 até F, que representa o número 15, 1, 1, 1, 1. Por que os números são organizados dessa forma da direita para a esquerda? Eu sempre vou poder olhar para cada letra ou número, cada um dos algarismos significativos em hexadecimal e pensar que cada um deles é, na verdade, uma sequência de 4 bits. Voltando ao número 42, que era 101010, eu vou dividir em dois grupos de 4 bits. O primeiro grupo de 4 bits já estava escrito aqui, mas para conseguir o segundo, depois que eu tiro 4 bits da direita, sobram apenas 2, então eu preciso completar com 2 bits 0 que não estavam visíveis aqui, já que aqui eu só tinha 6. E aí eu vou olhar na minha colinha para ver que 1010 representa o algarismo A em hexadecimal e 0010 representa o algarismo 2 em hexadecimal, como nós havíamos visto anteriormente. 42 é 2A em hexadecimal. Agora uma outra palavra que vocês já devem ter ouvido falar bastante, um byte. Um byte é um conjunto de 8 bits. E como cada 4 bits representa um dígito em hexadecimal, 8 bits representam 2 dígitos em hexadecimal. E agora, o total de combinações é 2 à oitava, são 256. Por isso, enquanto 4 bits te permitem contar de 0 a 15, 8 bits te permite contar de 0 até 255. Então agora, o mesmo exercício que nós fizemos antes, com 4 bits, eu vou fazer com 8 para mostrar para vocês que 8 bits em binário pode ser representado como 00 em hexadecimal, equivalendo a 0 em decimal, e um conjunto de 8 uns representa FF em hexadecimal, que equivale a 255 em decimal. Essa é a versão resumida sobre os sistemas de representação numéricos. Eu não vou ficar indo muito a fundo, porque não é o objetivo desse curso. Mas no caso, pelo menos a representação hexadecimal, a gente vai acabar usando bastante. Não pela característica das nossas variáveis, mas sim porque frequentemente nós vamos querer olhar na própria memória do computador, acessar uma célula de memória. E para isso a gente precisa entender a forma de endereçamento que ele usa. No caso é o hexadecimal. Mas se você ficou curioso sobre a conversão para decimal, hexadecimal e binário ida e volta, eu recomendo que você busque alguma referência online e eu posso recomendar uma referência também. Aliás, uma referência importante não só para este tema, mas para muitos outros temas que nós vamos ter ao longo do curso, é o livro Cálculo Numérico das professoras Márcia Ruggiero e Vera Lúcia Lopes. Eu tive a oportunidade de estudar com elas na universidade e, em termos de cálculo numérico, muitos dos métodos que nós vamos abordar no curso, eu vou recorrer a esse livro. Mas se não for esse, existem
infinitas referências em português e em inglês online. Tenho certeza que você vai encontrar o que está procurando em poucos segundos de Google. Então vamos usar o que nós aprendemos até aqui para compreender como que o computador armazena e representa valores numéricos. Vamos começar definindo que existem dois grupos para os valores numéricos. Os valores do tipo inteiro são aqueles que não têm fração associada, não tem parte fracionária ou decimal, e os valores do tipo ponto flutuante, que justamente são aqueles que têm fração ou parte decimal. Os valores do tipo inteiro são os mais simples de serem representados, como nós vamos ver. Se você tem um certo número de bits e esse conjunto de bits tem um certo número de combinações, então basta que você associe cada uma das combinações a um número. Por exemplo, se eu tenho 8 bits e nós acabamos de ver que 8 bits correspondem a 256 possibilidades, isso já de cara me permite contar de 0 a 255, já que o 0 é uma das possibilidades, então eu paro um antes do que o número total de possibilidades. Mas a coisa complica pelo menos um pouquinho quando nós temos que representar também os números negativos, porque agora eu preciso reservar uma parte das minhas combinações para representar esses números. Por exemplo, se eu tenho 8 bits, como eu disse, são 256 possibilidades, e eu quero representar tanto números positivos quanto negativos, como eu faria isso? Uma possibilidade seria, dos 8 bits, reservar um deles para o sinal, e aí a gente pode definir que 0 é positivo e 1 é negativo, isso é arbitrário, e os outros 7 bits usar para representar o número em si, o valor em módulo desse número. 7 bits, 2 a 7, são 128, exatamente metade de 256. Então eu tenho metade positivo e metade negativo. Eventualmente um deles tem que ser o 0, e eu preciso decidir, porque eu tenho um número par sempre, afinal base 2, e o 0 quebra essa simetria entre metade positiva e metade negativa. Eu posso decidir pegar das negativas, então das 128 possibilidades negativas, eu reservo uma para ser o 0, ou eu posso fazer a mesma coisa com o lado positivo. Então você deve reparar que só aqui nós tivemos uma escolha de que bit representa mais ou menos e de onde tirar o 0, ou sequer se essa estrutura toda é a que a gente quer utilizar, de separar um bit, deixar 7, deixar um bit explícito para o sinal. Isso tudo nós chamamos de codificação. A codificação é um acordo, uma forma que nós encontramos de representar esse valor em bits na memória do computador. Para nós, não vem ao caso aonde essa codificação é determinada, mas sim entender qual é a codificação que nós estamos lidando. Eu vou começar pelos números inteiros, que é mais fácil de entender, mesmo quando a gente tem um número negativo. Vocês vão ver que no caso dos números de ponto flutuante, vai ficar um pouquinho, o nível de dificuldade vai subir mais um pouquinho. Mas não tem problema, porque nosso objetivo não é ficar destrinchando codificação para entender esse armazenamento, mas sim ter uma ideia de como a coisa toda é feita. Então, começando pelo tipo inteiro, no padrão C++, a palavra-chave int, ela representa os números inteiros com sinal. Mas eu posso colocar na frente dela uma palavra modificadora ou uma palavra-chave modificadora unsigned, que significa sem sinal. Então o tipo de variável unsigned int representa um dos tipos básicos numéricos, que nada mais é do que números inteiros começando em 0, portanto sem os negativos, como a palavra diz, unsigned, sem sinal, e indo até 2 elevado a 32 menos 1, porque eu preciso guardar uma das combinações possíveis para o próprio número 0. 2 elevado a 32 são mais de 4 bilhões de combinações. Representando em hexadecimal, o 0 é uma sequência de zeros, obviamente, mas o último número, a gente consegue ver que, na verdade, ele é uma representação onde nós só temos
em cada um dos algarismos significativos o maior algarismo possível em hexadecimal, que é o F. Então, F, 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 F. Se fosse binário, nós teríamos aqui 32 uns seguidos. Essa notação 0x é bem comum e ela significa simplesmente hexadecimal. Sabe, dentro do computador, a gente não consegue ficar colocando parênteses e escrevendo um subscrito 2, 10 ou 16 no cantinho. A gente tem que usar os caracteres que nos são dados. E essa representação 0x, quando você encontrar por aí, ela simplesmente indica que o que vem depois é um número em hexadecimal. E como é a codificação desses números inteiros com sinal? Bom, é parecida com aquilo que eu falei no começo, mas não é exatamente daquele jeito. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. O sinal, se ele é positivo ou negativo, é de fato armazenado em um único bit, o bit mais à esquerda da representação. Aqui nós não estamos vendo esse bit, mas você consegue ver nesse último grupo de 2 bytes que o maior valor possível vai até 7FFFFF, ao invés de ir até FFF, tudo F, igual foi no puramente positivo. Mas que número é esse aqui? F representa um conjunto de 4 bits iguais a 1 e 7 em hexadecimal é 0, 1, 1, 1. 0 seguido de 3 uns. Portanto, este byte, esse conjunto de 8 bits é 0 seguido de 7 uns. Isso está me dizendo que tudo daqui para frente é 1 menos o primeiro, que é 0, como eu falei, e 0 representa positivo. Então você pode pensar, ok, esse mesmo número, se eu vier aqui, por exemplo, e trocar o último bit de 0 para 1, o que vai acontecer é que o número que tiver aqui, não importa a forma como ele está escrito, quando eu trocar 0 para 1, imediatamente vai trocar o sinal de menos para mais. Não. Na codificação que nós vamos usar, não é assim. Porque, fazendo isso, ficaria mais difícil implementar os algoritmos de soma, bit a bit. Na verdade, a codificação que nós usamos é, quando esse último bit muda, por exemplo, nós temos aqui o maior número positivo possível de ser escrito, que é metade do número de combinações menos 1. Menos 1 porque eu tirei do positivo uma combinação para poder fazer o 0. Se esse é o maior valor positivo possível de ser armazenado até agora, o que acontece se eu somar mais uma unidade em cima dele? Em hexadecimal, nada. Quando eu somo uma unidade, simplesmente o que acontece com o último dígito, ele reverte para 0, passa 1 para a próxima casa e assim F vira 0, vai 1, F vira 0, vai 1, até aqui no fim, onde F vira 0, vai 1, e aqui nós temos 8, e aí eu tenho 8 seguido de 7 zeros em hexadecimal. Porém, se esse é o maior número positivo, o que acontece é que eu cheguei no fim do meu conjunto e eu volto para o menor valor possível desse conjunto, que na verdade é o máximo valor negativo possível. Então, quando eu somo 1 no maior valor positivo, eu giro de volta e reverto para o menor valor possível. Eu dei a volta no sistema numérico. É como se fosse, na verdade, um círculo. Começando em 0 e indo para um lado, eu tenho positivo. De 0 indo para o outro lado, eu tenho negativo. Mas, em algum momento, os dois se encontram e existe uma transição contínua e natural do maior valor positivo para o menor valor ou o máximo valor negativo. E a partir daqui, se eu continuar somando, vai virar 8000001, 8000002 e esse número vai ficando agora maior. Claro, eu continuo somando. Enquanto eu estou somando, ele está ficando maior. A única coisa que tem é esse pulo do maior positivo possível para o menor número possível. Eu vou somando, até que eu chego perto do zero de volta, menos 3, menos 2, menos 1. Em particular, o número menos 1, ele na verdade é o máximo da representação.
em hexadecimal e em binário. Em binário seriam 32 uns iguais. Isso aqui não é para tirar o sono de ninguém, mas uma vez na vida é bom entender como esses números são representados dentro da memória. Para concluir, vamos ver a representação de ponto flutuante. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque em momento algum nós vamos transformar de um para o outro ou tentar decodificar na mão um valor escrito em hexadecimal na memória para saber qual é o valor em ponto flutuante. Mas eu vou mostrar para vocês, pelo menos a título de curiosidade na parte prática da aula, como que esses números são armazenados na memória. Aqui nós temos os 32 bits em sequência e o primeiro deles de fato é separado para o sinal. Então aqui sim, o primeiro bit da esquerda ele é mesmo 0 para positivo e 1 para negativo. Depois, os próximos 8 bits representam uma potência de 2 para o nosso número. É um número inteiro e ele representa 2 elevado a esse número. Em particular, este número inteiro ele é um número positivo ou negativo, para que eu possa ter tanto grandes números quanto pequenos números. E esses 8 bits representados em hexadecimal, esse byte representado em hexadecimal, quando eu tenho 00, ele representa menos 127, quando eu tenho 7F, ele representa 0, e quando eu tenho FF, ele representa 126. E do lado de cá, nós temos a mantissa. Mantissas são os algarismos significativos do meu número de ponto flutuante. Em vermelho aqui em destaque, para você ver que na hora de fazer a conversão da representação, nós adicionamos um 1 que é fixo, constante aqui, nesse último byte, e o resto, cada um desses dígitos compõe 3 bytes. Nosso bom amigo 42, eu vou colocar menos 42 agora, só para ficar mais interessante, e nós vamos ver isso na parte prática, eu vou mostrar para vocês, mas eu já adianto que menos 42, quando representado em uma variável de ponto flutuante, é esse número aqui em hexadecimal, C2280000. Olha só como aquela codificação funciona. Esse número, escrito em bits individuais, então separando cada um dos bytes em seus 8 bits, está escrito aqui embaixo, e eu vou pegar o primeiro bit e reservar ele para o sinal. Os próximos 7 até aqui, de forma corrida, eu vou separar para representar um byte, que vai ser a potência de 2, não de 10. Eu vou acrescentar um 1 aqui no lugar desse 0 que veio para cá, fixo, e o resto vai codificar o nosso número, os algarismos significativos do nosso número em binário. Então, aqui nós temos este byte representa 132, mas como na verdade o 0000 é 127, eu preciso subtrair 127 daqui, isso representa 2 elevado à quinta. Esse sinal de menos nós sabemos que é o menos daqui da frente, e essa parte está me falando que tem um 2 elevado à quinta em algum lugar aqui. Já a mantissa, esse 1 é sempre fixo, sempre um ponto, e o resto da mantissa representa, na verdade, todos os meus dígitos fracionários, ou seja, depois do ponto, depois da vírgula, em binário. Para saber quanto isso vale em potência de 10, é só fazer a conta que eu falei. Pega esse número aqui, multiplica vezes 2 à quinta, que foi o expoente que nós chegamos, isso vai dar esse número aqui, menos 10110, ponto, todos os outros zeros que eu não usei depois. E esse número nós já vimos que é menos 42. Neste caso, menos 42.0000. Eu não vou fingir que essa parte foi fácil, porque não foi não. Mas eu estou mostrando isso para vocês no espírito de dizer que uma vez na vida você viu que isso existe. Bom, é isso por agora, mas a aula não acabou. Ela continua no exemplo prático. Então eu vejo você no próximo vídeo.